Bom dia, gente. Aqui é o Rodrigo Matos, sou moderador dessa mesa, o boom dos OTTs de times e federações de futebol do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre essa coisa de como os clubes brasileiros e as federações estão começando a usar plataformas próprias. Eles começaram com YouTube, enfim, começaram criando seus próprios canais e usando as plataformas de redes sociais, e agora estão partindo para essa nova etapa, que busca o maior, ligação com o seu torcedor, com o seu cliente, enfim. É uma nova revolução que a gente está vendo. Temos aqui como painelistas o João Costa, gerente de marketing do Ceará, e tá para entrar daqui a pouco o José Colagrossi, superintendente de marketing do Corinthians, está só resolvendo umas questões aí operacionais. Infelizmente, a Débora Saldanha, head de inovação do Atlético Mineiro, não vai poder estar com a gente por questões familiares, enfim. Mas a gente vai tocar esse painel que para tentar mostrar um pouco de como é esse novo cenário aí, dessa ligação mais próxima que os clubes vão ter com o seu torcedor, né, por meio de plataformas próprias. É até uma coisa que a gente está vendo não só no futebol, mas em outras áreas de entretenimento, né, que é esse avanço para a busca de plataforma própria. Então, vou começar com o João, perguntando, o Ceará decidiu recentemente, né, na questão da sua criação da sua plataforma de streaming própria. Queria saber o que a gente pode esperar da plataforma do Ceará, o que vocês pretendem incluir, e se vai ter diferenças aí em relação ao que o Ceará já vinha fazendo, né, de conteúdo na sua TV. Bom dia, Rodrigo. Na verdade, a nossa iniciativa para ter um streaming próprio, ela começou lá em 2020, né, no período de pandemia, mas a gente preferiu pausar esse projeto e voltamos, né, para lançar agora. A ideia do nosso streaming é entregar conteúdos exclusivos, né, conteúdos que a gente não entrega no YouTube e nas nossas redes sociais. Então, a gente tem uma boa produção de conteúdo audiovisual aqui no clube, então a gente espera entregar documentários e filmes, coisas que a gente, como eu disse, a gente não entrega hoje nas redes sociais, que é algo que o torcedor já está habituado a ver, né? Por exemplo, o bastidor de um jogo, até transmissões ao vivo de jogos de categoria de base, futebol feminino e treino também. Isso a gente também vai incluir na plataforma. Mas a ideia é que a gente consiga entregar conteúdos premium, né? Conteúdos exclusivos, conteúdos que os torcedores não estão acostumados a ver. Exemplo, hoje na Vozão TV, que é o nosso canal do YouTube, a gente tem aquela grade meio que padrão, né, dos clubes, né, que é os bastidores, algum tipo de perfil de um ídolo do clube e tudo. Mas a gente, como eu falei, a gente quer realmente trazer conteúdos que o torcedor não está habituado a ver. Então, a iniciativa é essa, até porque, assim, eu me colocando, por exemplo, no lugar de um torcedor, eu não vejo sentido eu consumir e pagar por algo que eu já vejo no meu dia a dia, entendeu? Então, por isso a ideia de ter conteúdos novos, conteúdos que o torcedor não está acostumado. Por exemplo, a gente tem já um filme pronto para assim que lançar o streaming, que deve ser em janeiro, a gente já tem um filme para lançar junto com o lançamento da plataforma. Então, o que a gente quer é a cada 2 meses, 3 meses, ter uma produção exclusiva para o streaming. Tá, você já tem a produção do Vozão TV, como você estava me Isso. explicando, né? O que é para o torcedor e para as pessoas entenderem a estratégia do Ceará, o que fica exatamente no YouTube, nas redes sociais, enfim, nos canais abertos, e o que fica no Nova OTT, né, do Ceará? E aí também, se você puder explicar como é que vai ser o acesso, como que o torcedor vai acessar essa OTT, também seria legal. Tá. Como eu disse, hoje a gente entrega, a gente tem os bastidores, né, que é meio que algo padrão dos clubes. Tem boletim de treino, que é a rotina do dia a dia aqui das categorias, não só do futebol masculino, mas também do futebol feminino, das categorias de base e do futsal, que é outra modalidade que a gente tem no clube.
Isso a gente pretende manter no nosso canal, né, no YouTube. Mas a ideia é que a gente lance inicialmente isso na plataforma, né, nas primeiras horas ali de lançamento, e depois a gente libera isso para o YouTube. E aí, como eu falei, o que a gente quer realmente levar para a plataforma é novidade, né? Conteúdos novos, né? Filmes, documentários, transmissões ao vivo. Então, eventualmente, a gente vai fazer transmissão de um treino, por exemplo, de jogos de todas as categorias de base que não tem direito de transmissão. A gente pretende fazer essas transmissões lá na plataforma, tá? A Feminino plataforma, pode incluir, João? o feminino não Porque mais, porque a gente só se for campeonato regional. Porque como o Ceará subiu para a primeira divisão, né, do futebol feminino, se eu não me engano, os direitos é da Globo, né? Então a gente não tem como transmitir o brasileiro. é da Mas Globo, mas salvo engano, eu acho que tem uns jogos que os clubes podem explorar dentro das plataformas, isso conversando já com outros clubes, não sei se é possível, então, mas eu já ouvi de outros clubes. então Não se todos, for, porque a Globo tem prioridade, de fato, mas se eu acho não que me com engano, os clubes A Bandeirantes também pode transmitir também. Se não me engano, a isso, Band também transmite na TV aberta. Mas a ideia é assim, todos os jogos que a gente puder transmitir, a gente trazer para a plataforma. Então, por exemplo, o Ceará jogou o Campeonato Brasileiro Sub-20. Todos os jogos que não tinha transmissão do Sport TV, a gente fez essa transmissão no nosso YouTube. A ideia é passar a fazer isso dentro do nosso streaming. O nosso streaming a gente consegue espelhar isso em Smart TV, então assim, a gente está tentando entregar a melhor solução possível para o torcedor. É um aplicativo, tá? Então, dentro desse aplicativo, além do streaming, a gente vai conseguir ter todo tipo de informação relacionadas ao clube, como classificação de competições, elenco, notícias, informações em primeira mão. Dentro dessa plataforma, a gente consegue, por exemplo, priorizar a exclusividade para quem é assinante. Né? Então, por exemplo, quem não é assinante pode ter o aplicativo, sendo que ele vai ter uma limitação de acesso aos conteúdos. E a gente também tem a possibilidade de acessar isso via navegador, né? via browser, nos computadores e iPads, enfim. Então, a ideia é que seja uma solução o mais completa possível para o torcedor realmente passar a se informar por essa plataforma, né? Por esse aplicativo. E é uma forma não só de entretenimento, né? Mas de fonte de informação para o nosso torcedor. Lá, por exemplo, o torcedor vai conseguir comprar uma camisa, fazer uma adesão do sócio, uma renovação do programa de sócio-torcedor. Então, a gente está tentando entregar a solução mais robusta possível para o torcedor. Você falou um pouquinho do acesso, João, mas eu queria que você explicasse exatamente como é que são os pacotes, o que vocês pretendem fazer, se tem alguma associação com o programa de sócio-torcedor do Ceará, enfim, como é que funciona o acesso aí ao novo aplicativo? Tá. A gente vai ter a opção, o sócio-torcedor ele vai ganhar o acesso gratuitamente, né, já por ser sócio. Mas para quem não é sócio e quiser assinar somente a plataforma, a gente também vai entregar essa possibilidade. Tá? Então, para quem é sócio, é mais um benefício, e para quem não é sócio, ele vai poder adquirir. Os valores a gente ainda está em definição, né, porque a gente pretende lançar isso em janeiro, né, o primeiro lançamento aí da temporada 2023. A gente ainda está em definição dos valores, mas a ideia é o quê? Quem não é sócio do clube, ele pode adquirir somente a plataforma, e quem já é sócio, ele vai ter mais esse benefício. Então, a ideia é a gente trabalhar com o ID, One ID, né? Onde o torcedor entrar, ele vai usar o mesmo ID, né? Para o aplicativo, para a plataforma de sócio, para a loja online. Então, vai ser tudo muito fácil e prático para o torcedor. Então, o torcedor vai usar o mesmo login que ele usa para a plataforma do programa de sócios, ele vai usar também no streaming. E como eu disse, né, para quem não é sócio, ele vai pagar um valor, não é um valor tão alto, é um valor que a gente está estudando ainda, fazendo essa especificação. E para quem não quer adquirir, ele vai poder navegar no aplicativo, como eu disse anteriormente, sem o benefício dos conteúdos exclusivos. Né? Ele vai poder ali acessar notícias, elenco, calendário de jogos, tabela, enfim, mas não vai ter o acesso aos conteúdos exclusivos.
Vocês escolheram uma empresa do Nordeste, né, para desenvolver o Isso. aplicativo. Por que que teve essa escolha? Vocês deram uma pesquisada geral no mercado? Enfim, como é que foi o processo seletivo aí? Porque imagino que deve ser uma escolha bem delicada, porque uma queda dessa de qualquer serviço é complicada para a imagem do clube, né, então eu imagino que o suporte, tecnológico seja bastante importante no início de um produto, né? Bom, a gente fez benchmark com alguns clubes, né? É, e a escolha da TecFan foi devido à parceria que a gente tem, né, institucional com o Bahia, né, Esporte Clube Bahia, e a TecFan já é fornecedora do Bahia há um tempo, né, do sócio digital, que é o streaming deles, e a gente escolheu por conta disso, né, por já conhecer, né, a gente fez diversas reuniões com eles, esse projeto, como eu disse, a gente vem conversando com eles desde 2020, né, então é algo que a gente vem construindo aí há pelo menos 2 anos e 6 meses, mais ou menos. Então, junto com o Bahia, a gente foi desenvolvendo, né, as soluções. E, assim, foi importante para a gente já ter acompanhar esse trabalho de construção com o Bahia. Né? Então, como eu falei, a gente fez benchmark com outros clubes, até com o nosso rival, com clubes do Sudeste também. E a gente preferiu, por questão de ser mais próximo, de estar aqui do nosso lado. E, assim, a gente vem construindo essa relação com eles ao longo desses 2 anos e meio. E para a gente foi importante ter um parceiro da região, a gente poder valorizar um parceiro da região. A gente, como eu disse, acompanha o trabalho que eles fazem junto ao Bahia e vê que é bem feito, e vê que funciona, e vê o grau de satisfação dos torcedores, né? Então, dos torcedores do Bahia. Então, para a gente, a escolha foi devido a isso, né? Por acompanhar já o trabalho. Não é de hoje, né? Como eu disse, é de 2020. Então, esse benchmark para a gente foi muito importante, que a gente viu várias experiências, né? Então, eles foram talvez tenha sido a única empresa que se propuseram a entregar o que a gente realmente queria entregar para o nosso torcedor, né? Então, a gente foi modulando aí essa entrega até realmente chegar nesse produto final de hoje. É, é, e assim, outras empresas tinham soluções já fechadas, que a gente não podia mexer muito no que a gente, né, na solução que eles tinham. E assim, como eu falei, foi muito fácil para a gente, porque a gente conseguiu adaptar a solução do Bahia para o que a gente imaginava que era a melhor solução para o nosso torcedor. Perfeito. E João, assim, olhando para o futuro, como que você vê a evolução dessas plataformas de OTT? E aí eu quero que você fale óbvio, do case do Ceará, do que vocês estão esperando para o futuro, né, como vocês veem o projeto, sei lá, daqui a 1 ou 2 anos, quando ele estiver em a pleno vapor, mas também que você fale um pouco também do mercado, o que você acha que o mercado vai esperar, como isso vai mudar o nosso ambiente aí de negócios, de relacionamento com o torcedor, né, na verdade, porque negócio só existe com o relacionamento de torcedor, né. Bom, assim, eu vejo de duas formas. Eu acho que as plataformas, né, o que a gente já tem de solução hoje no mercado, eles estão passando por aquele processo de maturação, né, do negócio. Por exemplo, o próprio Premiere, que talvez seja a maior plataforma esportiva hoje de streaming aí, eles passaram por um processo agora nessa temporada, né, de mudança na precificação, por exemplo, que é uma reclamação dos torcedores. Mudaram um pouco o modelo de negócio, né, entregando para o clube também a responsabilidade dessa venda ali, de fazer a venda direta para o seu torcedor, por exemplo, dando a possibilidade dos clubes oferecerem cupons de desconto para os torcedores. E assim, tem também a questão técnica, que eu acho que é algo que ainda pega um pouco, né? Você vê muitas soluções, por exemplo, a gente tem a Copa do Nordeste, que hoje ela é transmitida via plataforma também, né? O Nordeste FC. A gente ainda tem muitos problemas técnicos, né? A gente tem muita reclamação dos torcedores. E acaba que, de certa forma, isso também impacta no clube, né? Porque o clube, querendo ou não, ele é parceiro da plataforma, né? Por ter cedido os direitos, né? Então, eu acho que a gente ainda vai
remar um pouquinho para chegar na melhor solução possível, né? Na entrega, por exemplo, de um Netflix da vida, de um Amazon Prime. Então, eu vejo que essas duas questões. Eu acho que o modelo de negócio ainda não é muito bem definido, né? A gente tem, por exemplo, modelos como eu falei do Premiere, né? Que passou por essa adaptação, esse problema não, né? Eu acho que foi uma mudança positiva no fim das contas. Essa mudança na precificação era um valor bem alto, quase R$ 100. Hoje em dia, acho que é 49, R$ 50, enfim. E tem essa questão técnica que eu acho que ainda é um problema, né? A gente já tem plano A, plano B, plano C, plano D para todas essas questões técnicas aí, né? Espelhamento de servidor, enfim. É algo que a gente está muito preocupado no início, porque é aquela coisa, a gente está em fase de testes, e a gente já viu que nos testes a gente precisa aprimorar algumas coisas até o lançamento, né? Então, eu vejo, como eu disse, né, por esses dois vieses aí, tipo, o modelo de negócio que eu acho. Pode falar? Eu ia te perguntar, essa questão dos problemas, problemas não, né, de desafios técnicos, né, que a gente tem nesse início, que você vê são mais da própria infraestrutura que quem está criando a plataforma tem, ou você acha que também é da internet de quem está consumindo? Porque eu vejo, por exemplo, você citou o Premiere, que de fato é talvez o primeiro, né, produto que você tenha de entrega, e tem uma questão ali, por exemplo, de delay, né, grande, quando você compara com a entrega pela televisão, que é mais cara, mas que tem uma entrega mais imediata, e o 5G ainda não chegou no Brasil de uma forma completamente massiva, ele está ainda pingado, né, digamos assim. Quais são dos 2 campos, você acha que é nos 2 campos, é mais Acho que sim, acho na que parte da o problema está nas duas pontas, no caso, né? Acho que a internet do consumidor e do cliente, ela por muitas vezes não é ideal. E por um outro lado também existe esse problema de infraestrutura de servidor, né? Das soluções, né? Das plataformas. Por isso que a gente está, por exemplo, buscando a melhor alternativa, por exemplo, para o nosso servidor, justamente já avisando esses problemas aí que a gente vai com certeza enfrentar no início. É, é, como você falou, né? É muito ruim você assistir, por exemplo, uma transmissão que você tem um delay, às vezes, de 45 segundos, 1 minuto, às vezes. Isso acontece demais. Eu, por exemplo, assisto muito jogo pelo Premiere no celular, acompanhando um jogo pela televisão e o outro jogo pelo Premiere no celular. A diferença é. é muito grande, né? O delay ainda é É muito uma grande. Deu uma reduzida, né, João, deu uma reduzida, mas ainda é grande. Eu acho que Ainda eu é diria que grande. é pelo menos a partir de 30 segundos aí, se você colocar aí de delay, eu Isso. faço a mesma coisa que você, e eu percebo pelo menos 30 segundos ali de delay E de assim, e acaba que torna a experiência ruim, né? Ruim para o torcedor. A gente tem até a brincadeira o aplicativo né, aquele Bet365, ele sempre informa o resultado, né? Tipo, vai acontecer o gol, é como se fosse um spoiler do gol, né? Então, assim, a gente ainda tem, como eu falei, né? Eu acho que a gente ainda tem muito para remar para chegar na perfeição realmente, né? Assim, um delay ali de 10, 15 segundos é algo bem aceitável, mas um delay de acima de 30 eu já acho algo muito complicado. E como você disse, eu acho que todas as soluções que a gente tem hoje no mercado passam por isso, né? O próprio Premiere, que talvez seja a solução mais robusta que a gente tem hoje, ele passa por isso. Então, a gente sabe que vai acontecer com a gente também. E como eu falei, a gente já está preparado, né, para esses feedbacks iniciais aí, para a gente ir evoluindo e entregar o melhor, né? Queria que você falasse, aproveitando um pouco de como está sendo essa participação do Ceará hoje em dia na venda do Premier. Você citou que hoje é mais, de fato, a Globo criou esse tipo de parceria, né, para tentar engajar, até porque a receita, né, de vocês pelo pay-per-view é vinculada à quantidade de torcedores que tenha o Ceará ou qualquer outro clube, né, vai ser vinculado, com exceção de alguns clubes ali que tem um garantido, enfim. E que tipo de iniciativa vocês fizeram? Houve evolução, no caso do Ceará, dentro da fatia ali? Como que vocês perceberam essa nova experiência aí que aí já é uma OTT, enfim, geral, né, mas é uma experiência que vocês já estavam
participando de venda, né, digamos assim. Pô, na verdade, são pleitos dos clubes aí, eu acho que desde 2019, né? Em 2019 a gente tinha um grupo de trabalho, clubes de Série A e Série B, junto à equipe de negócios da Globo. A gente fazia reuniões ali a cada bimestre, né? A gente ia para São Paulo, todos os clubes, e se reunia com um grupo de negócios da Globo, justamente para discutir, né, essas iniciativas, essas soluções. E uma das soluções que a gente colocou lá atrás, até antes da pandemia, foi os clubes terem participação, né, nessa venda, poderem, para a gente poder ser mais ativo nisso, né, e outra coisa também foi a questão do valor, né, que a gente sempre falou para a Globo que esse valor era muito alto, né, muito, muito alto, acho que era R$ 89,90, se não me engano, R$ 79,90, e a gente batalhou para conseguir realmente reduzir isso. Isso iniciou, a gente começou esse trabalho de venda no ano passado, né? Inicialmente eram cupons para, por exemplo, para sócio-torcedor. A gente sócio-torcedores adimplentes. Mas depois a gente, isso, por exemplo, inicialmente o teste foi para a categoria mais top do plano de sócio ganhar um mês de Premier. Aí depois a gente conseguiu abrir para todo mundo. É como se fosse uma degustação, né? De 30 dias. É como se fosse, não, é uma degustação de 30 dias. E a gente iniciou isso de maneira experimental no ano passado. Esse ano, por exemplo, a gente já conseguiu fazer, além do Premier, também dá 30 dias de Globoplay. Então, assim, realmente a Globo foi muito parceira dos clubes nisso. E, de fato, a gente sentiu uma melhora, né, na performance, na conversão de assinatura, né, justamente não só para o Premier, mas também para o sócio-torcedor. Que a gente começou a entregar isso como também um benefício, né? Faça seu sócio e ganhe 30 dias de Premier. Faça seu sócio e ganhe 30 dias de Premier e Globoplay. A gente performou dos dois lados, né? Então foi um ganha-ganha aí, Globo e clubes aí. E deu um resultado legal, cara. Pra gente, pelo menos, funcionou muito bem, né? Inicialmente a gente viu já nos testes, que quando a gente abriu isso para a principal categoria ali do nosso programa de sócios, a gente já viu que isso ia dar certo. Em 2022 a gente abriu para todo mundo e deu muito certo. Pra gente agora, então, nem se fala. Cara, de cabeça aqui eu não tenho. De cabeça eu não tenho. Eu não tô nem pedindo para me dar números precisos, não. Tô falando se vocês conseguem ter a percepção sim. de que o sócio assinou a partir de uma campanha de vocês. Olha, ele entrou aqui e assinou a partir de... Essa métrica vocês conseguem ter? Consigo. A gente consegue, sim, porque todos os links estão parametrizados, então a gente tem o controle de tudo, né? Através de onde veio a assinatura, de que forma ela aconteceu, então a gente consegue parametrizar tudo isso aí. É algo até simples de ser feito, sabe? E como eu disse, a gente realmente sentiu mudança na performance, não só no Premier, mas no sócio também, justamente por ter essa parametrização, entendeu? Faz todo sentido, né? Vincular os principais produtos do clube e você ter uma interação ali entre eles, né, João? E E aí, assim, vou explorar só para complementar, além do Premier, a gente também fez isso no Nordeste FC. E também deu muito resultado, né? A Copa do Nordeste é uma competição que basicamente ela é transmitida por streaming, né? A gente tem alguns jogos em TV aberta e alguns jogos na ESPN. Mas assim, são 2 jogos por rodada só em TV. Os outros jogos são todos via streaming. Então, assim, a gente é muito importante ter esse tipo de possibilidade, né? De entregar o streaming ali para o torcedor, como uma degustação, para depois ele assinar. E assim, a gente ganha também na performance de assinaturas do streaming, né? Então a gente ganha valor. Por exemplo, no Premier, no Nordeste FC, a gente reparte ali o bolo, né, entre os clubes. Então, o percentual de assinaturas que a gente, de assinantes do clube, é o percentual que a gente vai receber do bolo, né, no montante que, se eu não me engano, é R$4 milhões, né, que os clubes que jogam a Copa do Nordeste dividem. Então, aí, desde 2019, que é quando eu entrei aqui no Ceará, a gente está sempre sendo o segundo ou o primeiro, né, nos assinantes. A gente recebe aproximadamente aí 25% desse bolo por conta do volume de assinaturas, entendeu? Tá, e acredito também que vocês devem ter campanha, inclusive, de conscientização do torcedor, esse dinheiro está indo para o clube, algo nesse sentido, né? A ideia é justamente essa, né? A gente tenta combater a pirataria, algo que é impossível justamente com
com esse argumento, né, de que o clube acaba recebendo mais por conta das assinaturas. Eu vou explorar contigo uma coisa que você falou lá atrás sobre o modelo de negócios da OTT, que de fato, você me disse se é o que eu estou dizendo, eu vou falar aqui, mas a minha impressão é que hoje em dia é muito mais investimento do que receita, de fato, né. Você está fazendo um investimento hoje para pensar numa receita que eventualmente você venha ganhar no futuro. Primeiro você me disse se é isso de fato, e depois você dizer quais são as receitas que você vislumbra no futuro, né. O que que você acha que vai ser gerado dessa da criação, né, da OTT ali com esse relacionamento mais próximo com o torcedor. Bom, como você disse, é um investimento realmente, né, para futuramente a gente realmente ter retorno com isso. A gente já tem algumas possibilidades, além das assinaturas, que é anúncios, né, dentro da plataforma, né, anúncios que eu falo são banners, enfim, como os sites tradicionais, além dos conteúdos patrocinados, né? Então, assim, por exemplo, a ideia da gente é a gente ter alguns patrocinadores entrando na plataforma, isso como uma propriedade de patrocínio, né? Por exemplo, hoje a gente tem camisa, redes sociais, e-mail marketing e tal. E o aplicativo ser mais uma plataforma, né? Já que a gente vai ter um público qualificado ali, né? Assinando a plataforma. A ideia é que os nossos patrocinadores tenham mais essa propriedade, a gente tenha mais essa entrega e, com compensação, a gente tem esse retorno também. E a ideia também de ter conteúdos patrocinados, por exemplo, ter alguma série que seja oferecida por algum parceiro nosso, por exemplo, sei lá, Momento Alvinegro, oferecimento empresa XYZ, entendeu? Então a ideia é que, além das assinaturas, a gente tenha esse tipo de possibilidade de retorno, né? Mais uma vez, né, isso a gente está fazendo com base em alguns benchmarks que a gente fez, né? Então, um exemplo que a gente viu foi o do próprio Nordeste FC, que o Nordeste FC ele tem um name rights, né, do Nordeste FC, Sporting Bet Nordeste FC. Então, alguns conteúdos também têm oferecimento, né, são patrocinados, por exemplo, se eu não me engano, Gol da Rodada, coisas nesse sentido, entendeu? Então, a ideia é a gente ter, né, alguns conteúdos patrocinados, ter anúncios dentro do aplicativo e também ter esse retorno com a assinatura. Além das propriedades de patrocínio, né, dentro. Eu não sei se, estudando casos de fora que porque, o mercado brasileiro até está num bom estágio de avanço, né, nessa questão, mas claramente na Europa eles estão na nossa frente, né, em termos de nos Estados Unidos certamente, né, você olha os aplicativos ali da NBA e tal, já são coisas mais consolidadas do que o nosso. Já tem muito mais tempo, né? O NBA League Pass, por exemplo, eu sou assinante do NBA League Pass há pelo menos 10 anos. Exatamente. Então, são modelos já consolidados. Aí vocês, estudando isso que tem lá fora, vocês já têm uma ideia de: "Ó, estamos investindo agora e a gente vai começar a gerar ter um efeito efetivamente de se pagar e depois gerar receita além, daqui a 4, 5 anos". Eu não sei quando que você acha que esse mercado vai estar mais maduro. Bom, no nosso caso, como é algo novo, né, pro nosso torcedor, né, eu confesso que a gente vai utilizar ali os primeiros 6 meses ali para ter realmente um parâmetro para o futuro, né? Porque assim, a gente tem exemplos de outros clubes, né? Por exemplo, o Bahia, ele passou por tinha um modelo de negócio inicialmente, eles viram que não ia funcionar e adaptaram. Já, por exemplo, o nosso rival, ele usa uma solução já pronta. Então, a gente não tem muito parâmetro, porque os modelos de negócio dos streams, eles são muito diferentes uns dos outros. Então, o que a gente quer fazer? A gente vai fazer a degustação nos primeiros meses, por exemplo, para ver como é que vai ser o comportamento do torcedor, até para, por exemplo, saber até onde a gente pode ir nessa questão de utilizar espaço para anúncio, porque tem gente que não gosta, né, de estar ali vendo muito anúncio em aplicativo, então a gente está com muito receio de que forma o torcedor vai se comportar. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer os primeiros 3 meses de degustação e até o sexto mês ali a gente ter mais ou menos uma noção e projetar esse futuro, entendeu? Porque assim, para a gente é algo completamente novo, a gente não tem nenhuma experiência com o nosso torcedor
nenhuma entrega realmente desse tipo, sabe? Então, é como você falou, é um investimento realmente para o futuro, para a gente tentar entender como vai ser esse comportamento. A gente já fez, né, já fez alguns estudos com torcedores mesmo entregando a plataforma para testes e tudo, e isso foi meio que direcionando o que a gente ia fazer. Mas, assim, como você disse, né, realmente para de que forma a gente está imaginando esse retorno, a gente ainda não projetou, porque a gente fez teste com pouquíssimas pessoas, sabe? Então a gente está com muito receio de projetar algo que vai ser completamente fora da realidade, sabe? Então a gente vai usar esses primeiros meses como laboratório mesmo, né? Então 6 meses aí de laboratório para a gente fazer nossas projeções. Até porque, né, João, por mais que você use benchmarking de outros clubes, né, cada torcida tem sua especificidade, a forma como ela consome o Exato. clube, né, como ela se liga ao clube, não vai ser igual, nem mesmo no Nordeste, não vai ser igual o Ceará e o torcedor do Bahia, por exemplo, né, eles vão se dá de forma diferente. Mas vou voltar também um outro fato que é, se pudesse falar da importância de ter a OTT própria, e aí eu digo pelo seguinte, além da questão da geração de receita, quando você tem um canal no YouTube, quem digamos assim, controla o cadastro de quem está entrando ali é o YouTube, né, ou isso vale para qualquer plataforma, estou citando aqui, mas pode ser o Facebook, enfim. E enquanto a partir do momento que você tem uma plataforma sua, você vai ter uma pessoa cadastrada ali para, enfim, dando os dados dela e óbvio que no Brasil existem limites de exploração de dados das pessoas, né, existe lei nesse sentido, mas você vai ter noção e uma relação mais próxima com a pessoa que está consumindo ali. Queria que você falasse um pouco de se você entende que isso é importante e de que forma é importante, né, se você entende que é importante. Bom, uma aplicativa é a solução perfeita para eu conseguir qualificar meu lead, né? Uma plataforma de streaming é uma solução perfeita para isso. Então, a gente consegue acompanhar realmente a jornada de consumo. Então, assim, hoje a gente já tem soluções para isso, mas o aplicativo é uma forma da gente conseguir qualificar, de fato, eu tenho controle sobre meus dados. Como você mesmo disse, YouTube, Facebook, a gente tem zero, zero, zero percepção do que realmente são os nossos seguidores. A gente tem ali insights muito limitados e muito pobres, né? Então, assim, a gente entrega isso para os outros, né? E a gente tendo uma plataforma na mão, eu vou conseguir qualificar os leads que já tenho, trazer novos consumidores, formar uma base, de repente, uma base nova, né? Por exemplo, a gente tem um programa de consulado, né? Que são grupos de torcedores fora do nosso estado. A gente tem hoje dos mais de 250 consulados espalhados pelo mundo. Então, esses torcedores, eles são torcedores que são sedentos por conteúdos do clube, conteúdos exclusivos que eles hoje não têm acesso. São torcedores, a gente tem, por exemplo, um torcedor, sei lá, na Dinamarca. Esse cara hoje ele consome ali basicamente o que vê nas redes sociais e eventualmente ele vai conseguir assistir um jogo ou outro. Então, assim, a gente tendo uma solução desse tipo, né, eu vou conseguir conhecer meu torcedor de fora da minha região, qualificar os dados e leads que eu tenho hoje na minha mão. Então, cara, assim, é uma solução perfeita e assim, a gente vai conseguir com isso entregar novas soluções melhores com base nos dados que a gente vai captando, né? Então, assim, para a gente, isso é um dos principais objetivos, na verdade, né? É eu conseguir qualificar os dados dos clientes, dos torcedores que a gente já tem na mão, né? Para a gente conseguir qualificar nossas entregas, melhorar ainda mais os nossos produtos, melhorar os lançamentos de camisa, enfim, de produtos licenciados, conhecer de fato o nosso torcedor, que é algo que muitos clubes ainda não conseguem fazer isso hoje, e a gente, com as soluções que a gente já tem, a gente consegue fazer isso, mas com o aplicativo é mais um reforço aí nesse trabalho. Você citou aí a questão da torcida do Ceará espalhada, né, a que está fora de Fortaleza e do próprio Ceará, porque o sócio-torcedor, não sei se vocês têm essa métrica, mas ele imagino que seja mais concentrado do torcedor do Ceará que está no Ceará, né, porque ele acaba Isso. sendo
um programa muito vinculado, e isso é o caso de todos os clubes, à venda de ingresso, né, acaba sendo. Não sei se é o caso do Ceará, tem alguns casos, acho que só os clubes do Sul talvez tenham conseguido construir Acho que o Grêmio e o Inter são um os clubes que sim, têm mais sucesso tem nisso, né? algum negócio além da venda de ingresso, né, tem uma coisa ali de associação, ele participa da eleição, enfim. E aí, não sei se a OTT, você vinha falando um pouco isso, sobre a importância de criar esse vínculo com o torcedor de fora do Ceará. Não sei se você já sabe qual é o tamanho, quer dizer, pelo consulado, você tem 250, é claro que é grande, mas se vocês já sabem o quanto é um público que talvez esteja, carente e longe do clube mais do que ele gostaria, né, digamos, e quais são os principais centros que estão essa sudeste talvez, não sei, se vocês têm já essa noção. Sim, a gente tem, como você disse, a gente é realmente um clube regional, né? 97 ou 98% da nossa base está na grande Fortaleza, né? Na região metropolitana, na nossa capital, né? A outra região, se não me engano, é a região sudeste, né? São Paulo, a gente tem, por exemplo, alguns consulados em São Paulo e alguns consulados no Rio de Janeiro também. Isso não só na capital, mas em cidades do interior também, né? Tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. A gente tem consulados grandes também, por exemplo, no norte do Brasil, em Brasília também, e fora do Brasil também, né? A gente tem consulado em alguns países aí, tipo Estados Unidos, Canadá, Israel, Europa, a gente tem alguns países também. Mas, assim, acho que o grande barreira para a gente hoje, a grande bolha que a gente precisa furar, na verdade, é a da capital, né? A da grande Fortaleza, digamos assim, da região metropolitana de Fortaleza. Porque no interior do nosso estado, a gente, por exemplo, tem um concorrente muito forte que é o Flamengo, por exemplo, o Vasco, que existe essa cultura muito forte ainda no Nordeste, né, de torcer para dois clubes, né? Então, muitas vezes o cara torce para o Flamengo e torce para o Ceará, muitas vezes torce só para o Flamengo, ou para o Palmeiras, né, ou para o Corinthians, Vasco, enfim, que são clubes de abrangência nacional. Uma das coisas que eu falo muito, né, o termo da moda do esporte hoje no futebol é a internacionalização da marca, né? No nosso caso, a gente precisa vencer primeiro essa barreira regional, para depois a gente está pensando nisso. Mas lógico que a gente não pode deixar esse nosso torcedor, por mais que seja uma fatia muito pequena, carente, né? A gente precisa também fazer entregas para esse público, né? Então, até por questões de fidelização. Tem até um caso interessante de um torcedor nosso, que ele é o cônsul, né, lá de Vancouver, né, lá no Canadá. E ele mora já no Canadá há muito tempo e os filhos dele já foram, inclusive, alfabetizados lá no Canadá, então eles não falam português. E ele conseguiu, com muito esforço, fazer com que os filhos dele torcessem Ceará, por mais que não falem português bem e acompanhem meio que à distância, justamente por esse trabalho, né, que o consulado faz, né, de aproximar o torcedor do clube, né, o torcedor que muitas vezes está do outro lado do mundo, a gente consegue fazer esse trabalho para realmente aproximar. E o streaming é mais uma alternativa, né, para encurtar essa distância, né? Então, imagina eu conseguir entregar um conteúdo exclusivo que só quem é assinante do streaming vai, né, ter acesso. Então, é algo que é muito valioso, né? Então, assim, imagina um torcedor lá sei lá, de Israel conseguir ter receber algo desse tipo. Um torcedor, como eu disse, da Dinamarca, enfim, de países que por muitas vezes alguns desses países nem têm a cultura do futebol, como é o caso do Canadá, né? O Canadá, acho que o hockey, sem dúvida, acho que é o esporte mais popular, se Hóquei, não me engano. basquete também, né, enfim, eles têm Enfim, tipo então esportes assim, americanos com alguma variação, né. isso. Então esse trabalho do consulado é muito importante para a gente e o streaming também vai ser muito importante nesse trabalho dos consulados, né? Que a gente vai conseguir realmente fidelizar esse torcedor que mora longe do clube, mas a nossa preocupação também é muito com foco na nossa bolha regional, né, cara? Porque, como eu falei, a gente ainda tem muito essas questões a vencer, né, ainda. Então, por exemplo, a gente tem muito forte, a gente faz um trabalho muito forte aqui de tentar tornar o Ceará um clube simpático para pessoas de fora do nosso estado. Então, o cara torce Corinthians, mas, putz, ele
simpatiza, acompanha o dia a dia do Ceará, então a gente faz esse trabalho, né? Então, assim, a gente faz um trabalho de RP, por exemplo, com pessoas aí, né, da região sudeste, justamente para fortalecer e nos ajudar nesse trabalho, entendeu? Faz todo sentido, João. Eu acho que não vale só para o Ceará não, na verdade para todos os clubes. Quando eu ouço essa coisa da internacionalização da marca, a gente sequer atinge o público brasileiro, são 220 milhões de pessoas, né, ainda que então, primeiro os clubes brasileiros têm esse desafio. Vocês têm noção, no interior do Ceará, de qual é o acesso ali à internet, para saber como que vai ser o alcance, né, do aplicativo? Porque eu concordo contigo que estrategicamente é o primeiro passo, né, vocês expandirem a relação com essas pessoas do interior do Ceará. Enfim, vocês têm essa noção? Como é que funciona para saber Sim, como sim. que vai ser aceito, né, o Aqui OTT. no Ceará existe um projeto, né, do governo estadual que na verdade, é uma PPP, uma parceria com três provedores de internet, inclusive um deles é um dos nossos principais patrocinadores, que é a BrisaNet, né, que é o Cinturão Digital, que é uma rede, né, de cabeamento que para contemplar todas as regiões do estado, né? Então, são uma rede de cabos que interliga todas as regiões do estado e isso já está expandindo para outros estados do Nordeste, né? Então, por exemplo, estados como a nossa divisa, por exemplo, com o Piauí, já está toda contemplada com o cinturão digital. Realmente é algo que regiões rurais, né, regiões mais carentes, não têm internet de qualidade, mas, cara, de 7, 8 anos para cá, que foi quando iniciou esse projeto, isso tem mudado. Né? Existem regiões que antes não eram atendidas, que hoje já são. Né? A nossa parceria com a BrisaNet, por exemplo, é algo que para a gente é muito importante e foi muito importante na construção dessa solução, justamente para a gente ter acesso a essas informações, né? Ter acesso a que regiões a gente vai poder, por exemplo, explorar melhor, até na divulgação do nosso aplicativo. O Ceará hoje ele já tem macro-regiões que são atendidas, né, realmente com internet de qualidade, sim, internet 5G, né, então, assim, lógico que ainda é muito pouco, né, mas, assim, a gente tem esses dados, tem essas informações, e, assim, a gente pretende utilizar realmente a nossa parceria com o BrisaNet para conseguir capilarizar realmente a distribuição do aplicativo. Por exemplo, a BrisaNet hoje, além da internet, ela entrega TV a cabo. Né? E além da TV a cabo, eles também têm o streaming deles. Então a ideia é que a gente tenha parte do nosso conteúdo do streaming também na TV, nessa solução de streaming deles, entendeu? Então, assim, a ideia inicial nesses primeiros meses é a gente conseguir capilarizar dessa forma, utilizando a força desse nosso parceiro. Né? Esse nosso parceiro hoje, por exemplo, para você ter uma noção, ele tem mais de 1 milhão de clientes no interior do Nordeste, né? Não só no nosso estado, mas Pernambuco, Rio Grande do Norte, parte ali do norte da Bahia, né, ali que faz divisa com o Ceará, e também parte do Piauí. Então a gente quer usar a força desse nosso parceiro para realmente conseguir capilarizar essa distribuição, entendeu? Então, assim, é algo que a gente sabe que vai ter essa dificuldade inicial, né, por conta, como você mesmo disse, né, o Brasil tem um problema de infraestrutura de internet muito grande. Basicamente, a internet funciona bem somente nas cidades acima de 100 mil habitantes. Né, cidades com população bem menor, a gente tem uma dificuldade não só na internet móvel, né, até na internet realmente residencial. Sim, Né? sim. Então, a gente realmente sabe que a gente vai ter essa dificuldade, por isso que essa parceria, né, é muito importante. É um parceiro que a gente já tem feito um trabalho com eles desde 2019, é uma empresa cearense, né, que o propósito delas era justamente levar a internet para lugares que não tinham acesso, né, lugares remotos do Brasil, e para a gente está sendo um parceiro muito importante nesse início aí. Tá bom. Perfeito, João. Foi, ótimo. A gente está encerrando o tempo aqui. Queria pedir desculpa, porque a gente teve tanto a questão da Débora quanto o problema técnico que não entrou o José Calagrós. Na minha opinião,
Acabou a gente acompanhando o case do Ceará, o que foi excelente, porque a gente pôde acompanhar todo o seu raciocínio da sua construção do produto e que faz muito sentido e que é muito legal. Queria agradecer ao João e a todo mundo que está ouvindo, e a gente vai encerrar por aqui esse painel do boom da OTT de clubes e federações. É isso, obrigadão, João. Valeu, Rodrigo, obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, um abração. Um abraço.